Olá, bom dia, meus queridos. Estamos aqui para fazer o nosso resumo semanal sobre o trecho que percorremos essa semana na Rota 66. Nós continuamos aqui no livro de Mateus, fomos do capítulo 15 até o capítulo 22. E hoje nós vamos abordar aí o que foi lido durante essa semana. Começando ali pelo capítulo 15, onde Jesus ele confronta os fariseus, que queriam colocá-lo em uma situação desconfortável, falando sobre a lei, e aí Jesus fala, olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir, para concluir a lei. E aí ele ensina que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, não é o alimento que o homem está ingerindo, mas as palavras que ele está proferindo e as atitudes que ele está tendo. Isso é um ensinamento poderoso, porque muitas vezes nós nos tornamos fariseus, julgando as pessoas por conta de coisas externas que nós vemos, às vezes por causa do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa se veste, ou às vezes julgamos as pessoas por conta de situações que são puramente visuais, assim, e nos esquecemos que quem sonda o interior do coração é Deus. Então, muitas vezes nós colocamos uma régua de santidade no próximo, sendo que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, pregar a verdade, condenar o pecado e mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus é amor, é fogo consumidor, mas ele também é um pai que nos perdoa. Então, nós não somos juízes. Todos nós somos réus que vamos ser julgados e que somos dependentes de um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. Né? Quando Deus olha dos céus, ele não vê pessoas boas e pessoas más. Ele vê só pessoas más. A diferença é que existem pessoas más que se arrependem e pessoas más que não se arrependem. Aí passa pela a cura da filha da mulher cananeia, que mostra que mesmo uma gentia pode ter fé. Isso é algo poderoso, porque havia aquela concepção de que Jesus, que o Messias, né, ele tinha voltado, ele viria somente para os judeus. E aí Jesus, ele através de vários milagres, de várias pregações, ele deixa muito claro que ele também veio para os gentios. Aí nós passamos por uma das multiplicação dos 7 pães e peixes para 4.000 pessoas. Depois no capítulo 16 nós continuamos. E aí Jesus ele vai falar um pouco mais sobre a sua identidade, vai falar sobre o chamado à renúncia. Então o capítulo ele começa ali falando sobre os saduceus que pedem sinais, e Jesus joga em face deles a incredulidade, porque ele diz, olha os sinais que vocês veem, e vocês veem tantos sinais e mesmo assim vocês não creem. Se houvesse acontecido esse tipo de manifestação em Sodoma e Gomorra, elas não teriam sido destruídas. Né? Então, uma coisa que nós temos que entender é que muitas pessoas falam, mas Deus não opera mais, não há mais sinais, não há mais milagres, um saudosismo que tolo. Muitas vezes nós temos tantos sinais, tantos milagres, tantas transformações que o Senhor tem feito no nosso meio, feito no meio daqueles que nós conhecemos, mas nós se acostumamos com aqueles sinais, nós nos habituamos com esses sinais que nós vemos e, por conta disso, nós simplesmente dizemos, olha, Deus não opera mais. Isso lembra muito sobre esses fariseus e saduceus que pediam sinais. Nós estamos imersos em sinais constantes do agir e do mover de Deus, e nós não abrimos os nossos olhos espirituais para enxergar isso, tá? E isso nos deixa nessa posição de religiosidade, uma religiosidade morta, sem Deus, sem vida, sem o Espírito Santo, não conseguindo ver o que Deus está fazendo e operando, tá? Vamos continuar aqui. E aí Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, porque esse tipo de religiosidade, ele é como um fermento, em pouco tempo ele pode levedar toda a massa e ele aumenta, ele cresce.
porque é muito fácil a gente aderir a uma religiosidade, porque é muito mais difícil nós vivemos e cremos de forma completa numa dependência de Deus do que nós vivemos numa dependência de uma religião, onde existem práticas, rituais, regras que eu preciso obedecer para ser abençoado. Então, a minha bênção, a minha vitória, o meu bem suceder, ele vai depender de mim mesmo e não de Deus. E quando eu tiro Deus da equação, por mais que pareça para nós que somos cristãos, pareça que não é a coisa mais correta, para o nosso cérebro, para nossa carne, é algo que parece melhor, porque só depende de mim. Então, se eu orar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer a campanha, se eu fizer o ato profético X, Y, Z, as coisas simplesmente vão acontecer porque eu fiz, e não porque Deus quer, não porque foi a vontade do Senhor. Então, viver a vontade de Deus e se entregar e aceitar que somos dependentes da vontade dele é algo muito mais difícil do que viver uma vida de religiosidade. E essa religiosidade não é só aquela religiosidade meio burocrática, pode ser uma religiosidade avivamentista, pode ser uma religiosidade focada em outros tipos de práticas, mas qualquer tipo de convivência religiosa, de forma de viver que tire Deus do centro, em que a vontade do Senhor não seja, digamos assim, o suficiente, é uma vida de religiosidade morta, tá? Vamos passar para os próximos tópicos aqui. Aí Jesus ele começa ali a partir do versículo 16 falar de forma mais aberta sobre a sua morte, sobre a sua, no caso do seu sacrifício que estava para chegar, e ele diz aquela frase muito célebre que é: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo. Então muitas vezes aceitar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, tomar a cruz e seguir é a renúncia, é negar a si mesmo, é negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mateus 17, ele vai retratar ali sobre a transfiguração de Jesus, onde ele se encontra ali com Elias e Moisés. Existem várias interpretações diferentes dessa passagem, não vou entrar no âmbito agora, porque senão o vídeo ia ficar muito mais longo. E então Jesus, ele transfigurado, ele conversa ali, né? Ele se encontra com seres espirituais, celestiais, que no livro de Mateus é descrito como Elias e Moisés. Existem pessoas teólogos que interpretam isso de forma diferente, dizendo que a lei, Elias e Moisés significam a lei e os profetas, mas de qualquer forma é uma transfiguração que confirma, é uma evidência sobrenatural, mais uma evidência sobrenatural que confirma a identidade de Jesus, tá? E a missão dele. Aí tem a cura do menino que tinha ataques e se jogava no fogo, e que o pai, eu acho muito lindo essa passagem, porque o pai pede para Jesus ajudá-lo na falta de fé. Tipo, Senhor, eu não tenho fé suficiente, me ajuda na minha falta de fé. E isso traz uma lição importante, que às vezes a gente a gente acha que nos culpamos por não conseguir acreditar em algo. E se nós tão somente fizermos como o pai daquele garoto: Senhor, eu quero acreditar, mas eu não consigo, me ajuda, me converte meu coração, me ajuda na minha falta de fé, ele vai ajudar. E Jesus exorta, porque os discípulos já haviam orado pelo menino, já haviam clamado, e não há nenhum tipo de digamos assim, manifestação sobrenatural. O menino continua na mesma situação, e aí Jesus fala: olha, essa geração de pouca fé de vocês, né? E ele também vai falar sobre o que existem problemas, castas de demônios, existem situações em que não é só você orar, você declarar, não, há uma necessidade de uma entrega, de uma quebra da nossa carne. Então Jesus vai falar: olha,
para alguns tipos de situação, alguns tipos de batalhas ali no mundo espiritual, há necessidade de jejum e oração. E isso é uma coisa importante. Gente, o jejum, ele é algo extremamente poderoso, é um ensinamento bíblico, é algo que Jesus fazia de forma recorrente, nós temos o exemplo, e hoje em dia pouco se fala de jejum, pouco nós damos pouca importância a essa prática, e eu acredito que muitas vezes nós passamos por situações, nós somos afligidos por situações, não conseguimos nos libertar dessas situações, justamente por não ouvirmos esse bom conselho de empenharmos em jejum e oração, para que o Senhor possa nos dar a vitória nos momentos e nessas situações que são mais difíceis, que são mais complexas, para que nós possamos, através de jejum, matar a nossa carne, quebrantar a nossa carne. Matar totalmente a gente não consegue, mas para que o espírito possa sair fortalecido, tá? E Jesus, ele faz mais um anúncio sobre sua morte e ressurreição, fala sobre o pagamento de impostos, fala para Pedro ir lá e pegar o peixe, aí vem a moedinha no peixe. Isso é um milagre que muitos não dão muita importância, mas o Senhor, ele nos deixa um ensinamento poderoso, que nós, por sermos cristãos, mesmo sendo peregrinos nesse mundo, nós temos que, digamos assim, enquanto a lei dos homens ela não gera conflitos com a lei de Deus, nós temos que obedecê-la. Então o cristão, ele tem que ter o nome limpo, o cristão tem que pagar os seus impostos, o cristão, ele tem que ser um funcionário honesto, não pode dar migué, pegar atestado, porque o que adianta, você está desonrando o nome do Senhor. O cristão não vai colar na escola, o cristão não vai fugir da escola, não vai falsificar a assinatura de pai. Desculpa. Não vai mentir para os pais, que vai para um lugar e vai para o outro. Nós temos leis e regras de convivência que nós temos que obedecer. Se elas não entram em conflito com a lei de Deus, nós, mesmo como peregrinos nesse mundo, nós estamos sujeitos às leis dos homens. E nós temos o exemplo de Cristo, que não só cumpriu a lei de Deus, mas também cumpriu a lei dos homens. Vamos prosseguir aqui. No capítulo de número 18, nós temos aquela questionamento, né, de Tiago e João, e onde eles querem, né, vai até a mãe lá pedir, quem é o maior no reino dos céus, quer se sentar à direita e à esquerda, tal. E aí Jesus diz: olha, vocês não têm a ideia do cálice que eu vou beber, vocês estão pedindo, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Mas tem uma coisa importante: o maior no reino dos céus será como uma criança, o maior é o menor, é a pirâmide invertida, né? É onde o que tem mais destaque, ele vai servir ao que tem menos destaque. No mundo corporativo, no mundo como nós conhecemos, as pessoas, elas brigam para subir. E nós temos uma ideia totalmente distorcida, e ao meu ver é uma ideia demoníaca, que na igreja há um plano de carreira, onde não, eu vou entrar como membro, aí eu vou me dedicar, aí eu vou me tornar diácono, aí eu vou me tornar presbítero, aí eu vou me tornar pastor, aí eu vou me tornar bispo, e sabe? Gente, cada coisa na igreja é uma oportunidade de servir, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para levar as boas obras do Senhor, levar as boas novas do Senhor. Jesus não fez um chamado, o chamado é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é um chamado para ide a todas as igrejas e buscar o seu plano de carreira. Aquele que não for consagrado não será salvo. Não existe isso. E aí, por questões meramente humanas, de desejos, de coisas que não são espirituais, são carnais, pessoas brigam, entram e saem de igrejas por causa de cargos, por causa de destaque e por causa de notoriedade. E nós não somos chamados para isso, nós não fomos chamados para isso. A igreja do Senhor, não digo a instituição, mas a noiva de Jesus, ela não é uma corporação, ela não é uma instituição SA, ela não tem, apesar da instituição terrena, ela ter lá um nome, ela tem um CNPJ, a noiva de Cristo não tem CNPJ, não tem cargos, no céu não haverá divisão, as pessoas são chamadas todas para louvar, santo, santo, santo,
é o Cordeiro de Deus, para juntos nós estarmos na eternidade, cearmos nas bodas do Cordeiro, nos alegrarmos e poder ver Cristo face a face. Nós não somos chamados para brigar por cargos ou posições. Nós somos chamados para propagar as boas novas do reino, seja lá qual cargo ou função que nós venhamos ter. O maior cargo, a maior função, o maior título que você tem e que você deve, esse sim, prezar com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua dedicação, é o de filho de Deus, porque esse é o único título que será mencionado no céu. Vinde benditos de meu Pai, vinde, entrai pelas portas para a cidade a qual vos tenho preparado desde a fundação do mundo, sabe? Essa é a nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Então, todo esse lance de transformar a vida cristã num plano de carreira, isso é tolice. Mas é tolice então desejar, propagar, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Se para você fazer isso você precisar de um título, isso é errado sim, porque você está condicionando o seu chamado a uma consagração, ao reconhecimento humano. Você vai fazer a obra do Senhor e o reconhecimento ele pode vir com o tempo ou não, mas o importante é você deitar sua cabeça no travesseiro e saber que você fez a vontade de Deus. E como a igreja ela é composta em sua maioria por homens e mulheres de Deus, haverá sim um reconhecimento, digamos assim, um posicionamento para que você ocupe, não vou dizer lugares com questão de destaque, mas lugares onde você é mais necessário para fazer aquela obra. Mas nunca faça as coisas pensando nisso, em títulos, isso é tolice. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta fazer as coisas certas, mas com motivações erradas? De que adianta propagar as boas novas de Cristo, sendo que toda a motivação do meu e do seu coração está voltada em coisas carnais, como títulos, reconhecimentos e status? Vamos continuar? Então, o maior no reino dos céus é como uma criança. E aí Jesus fala sobre a advertência de escandalizar os pequeninos, que nós devemos tomar muito cuidado, porque principalmente jovens, pensa no que vocês falam, pensa na forma de vocês agir, porque às vezes uma atitude boba, mal pensada, pode destruir uma alma, pode desanimar alguém. Igreja não é lugar de bullying. A igreja de Cristo, ela ama, ela não exclui, ela não separa, ela não ignora. O corpo de Cristo, ele está conectado, ele é dependente de Jesus, de forma que todos reconhecem que estão em paridade. Não deve haver entre os membros do corpo de Cristo diferenciação de classe social, de status, de gosto, de nada. Mesmo nós sendo todos diferentes, nós temos um único propósito, que é estar ali enxertados em Cristo, é estarmos ligados a Cristo e morar um dia no céu. Então, tome muito cuidado para não ser o responsável por muitas vezes fazer com que alguém saia da igreja, sabe? Porque na minha própria mocidade, na minha própria juventude, eu passei por muitas situações muito humilhantes devido a questões financeiras. Eu não tinha... Teve uma época que a minha família, a gente estava passando por dificuldades financeiras muito grandes, eu só tinha uma calça, literalmente uma calça, e eu ia com a mesma calça para a igreja. E eu sofri bastante bullying por causa disso. Inclusive de pessoas que, poxa, não deveriam fazer aquilo, sabe? E aquilo me entristecia muito, me trazia vergonha de estar na casa de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, eu não vim me afastar. Mas você chegar num menino de 12, 13 anos ali e ficar humilhando ele por conta dele não ter muitas roupas e estar sempre usando as mesmas roupas nos cultos, pode ser o suficiente para essa pessoa nunca mais querer voltar para a igreja, e aí você vai ser responsável por uma vida tá indo para o inferno. E aí Jesus fala, olha, aquele que é responsável, né, aquele que for o responsável por desviar um dos meus pequeninos, é melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar.
porque o mal que essa pessoa está fazendo é terrível. Então vigia muito com brincadeira, com o que você fala, respeitar. Aqueles que são mais velhos, que têm maturidade, vamos ser o último, né? Se eu tenho uma fila para se alimentar, eu vou ser o último a me alimentar. Por quê? Porque eu quero que aquele que é menos favorecido coma primeiro que eu, aquele que tem menos experiência, aquele que tem menos, digamos assim, casca, ele seja o primeiro. Eu tô aqui para servir, eu tô aqui para exalar a boa essência de Cristo. Né? Se alguém veio mal vestido, maltrapilho ou qualquer outra coisa, eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa, eu não vou desfazer. Se no dia de, sei lá, fazer um amigo chocolate, a pessoa trouxe o chocolate mais simples, era o que ela tinha condições, eu não vou desfazer, eu vou agradecer, eu vou me alegrar e eu vou celebrar aquele momento de comunhão. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com os nossos irmãos e para amar os nossos irmãos, porque se a gente ama só os nossos amigos, até mesmo os hipócritas fazem isso. Nós temos que amar os nossos amigos, os nossos inimigos e aquelas pessoas que nós não temos ali no primeiro momento muita intimidade, tá? Principalmente os nossos irmãos na fé. Jesus ele ensina sobre o perdão, disciplina na comunidade, ele conta sobre a parábola do servo impiedoso, ou seja, há um perdão gigante sobre a sua vida e você não consegue perdoar ali uma falha do outro. O patrão perdoou uma dívida gigante do servo, o servo ao invés de ser grato e perdoar o outro colega de trabalho que devia muito menos para ele, vai lá e espanca esse colega. E aí o rei o condena, né? O rei, vendo o rei, o patrão que seja, vendo aquela atitude, ele vai lá e condena esse servo impiedoso por conta da sua impiedade. Então assim, que está lá, voltando no nosso trecho anterior, lá em Mateus 7,1, nós devemos julgar, porque a medida que nós usamos para julgar é a mesma medida que nós seremos julgados. Não é ser complacente ou ser indiferente com o pecado, mas é o fato de não julgarmos as intenções e de sermos, digamos assim, amorosos com nossos irmãos, entender que as pessoas pecam e ajudá-los a sair do pecado, tá? Mateus 19, Jesus ele vai ensinar ali sobre casamento e divórcio. Ele vai também, não vou entrar muito nesse mérito, porque acho que vocês estão um pouco longe de casar ainda, pelo a maioria. Ele vai falar sobre deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino, pela simplicidade, pelo coração que uma criança tem. Se eu dou uma bronca nos meninos, eles vão ficar ali meio bicudos comigo durante um período maior, mas se eu faço isso com a Rosa, que é menorzinha, eu termino de brigar com ela, ela vem e me abraça para eu mesmo consolar ela da bronca que ela acabou de tomar. Então a criança, quanto mais novinha, mais facilidade elas têm de esquecer e de perdoar, e nós temos que aprender com as crianças. Isso. Também vai, em Mateus 19, também fala sobre o jovem rico, o apego às riquezas e às coisas terrenas. Então, quando ele fala, olha, eu faço tudo. Tá vendo essa cartilha aí que o senhor citou? Eu gabaritei esse teste. Eu falo, então vende tudo que você tem e me segue. Aí aquele jovem fica triste e desiste. Então, muitas vezes, Deus ele vai requerer da gente abrir mão daquilo que nós mais ansiamos. Pode ser o destaque, pode ser a vontade de ter fama, pode ser uma beleza física, pode ser, não sei, um monte de coisa. Muitas vezes cada um tem um tipo, pode ser a falsa impressão que tem uma inteligência muito maior do que a dos outros. Então aquilo que te faz se destacar, e quando Deus pede para você abrir mão daquilo, ou para você considerar aquilo sem valor perante a presença dele, muitas vezes nós desistimos. Então você se rebaixar a ter o próximo como maior que você sentar para assistir a aula de alguém que você julga ser menos preparado que você ter que ouvir conselhos de alguém que você acha que tem menos experiência que você ter que ir para trás das cortinas para que outros possam ali, digamos assim, brilhar, que isso não existe na casa de Deus, isso é uma tolice gigantesca, mas quando Jesus nos requer esse tipo de coisa, muitas vezes nós desistimos, nós dizemos não para Cristo, porque nós estamos muito apegados àquilo. Então, renunciar, pensa hoje, faz esse exercício, pensa o que é aquilo que você dá mais importância, que te faz mais feliz, e como
você poderia renunciar a isso em prol do reino de Deus? Pensa nisso. E aí talvez você vai se lembrar de situações onde foi necessário fazer esse tipo de renúncia e você não renunciou, tá? Porque quem deixa tudo, está lá no capítulo 19 de Mateus, por amor a Jesus receberá 100 vezes mais. Capítulo 20, estamos chegando na reta final. Ele vai falar dos trabalhadores da vinha, que Deus é soberano e ele é generoso. Ele dá a cada um da forma que ele deseja, não é porque um é mais velho, um é mais novo, um tem mais tempo de igreja, outro tem menos. Ali ele está falando também sobre os judeus, que digamos assim, foram os primeiros chamados, mas houve aqueles que foram chamados nos tempos finais e que receberão a mesma recompensa. Então, a salvação ela é para todos e você e eu somos chamados. E muitas vezes nós não, digamos assim, nós temos dificuldades em aceitar chamado de outras pessoas, porque essas pessoas ou têm menos tempo de evangelho, ou são mais jovens, ou seja lá o que for. Irmãos, Deus, ele é bom, generoso e autossuficiente para decidir a forma que ele vai distribuir os dons e os propósitos, né, dentro do seu plano divino, dentro do reino de Deus. Aí Jesus ele vai predizer a sua morte pela terceira vez. No, nós vemos ali também sobre a cura dos cegos em Jericó. Jesus ele demonstra durante todo o seu ministério uma compaixão e um amor muito grande pelos menos favorecidos, e nós como igreja parece que estamos perdendo isso com o passar do tempo. Nós temos que amar os próximos, principalmente aqueles que são mais necessitados, e levar para eles, tentar levar para eles uma restauração, mas principalmente um plano de salvação através da pregação do Evangelho de Cristo. Aí no capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, essa entrada, cumprimento de uma profecia. Jesus ele ia dentro do templo e repreende as pessoas que estão ali fazendo comércio. A minha casa será chamada casa de oração. Ele vai também falar sobre a parábola dos lavradores, sobre a parábola dos filhos, falando sobre fidelidade e sobre como Deus ele espera de nós um sentimento de aceitação do evangelho, né? E ali ele está claramente falando, quando ele fala dos lavradores maus, quando ele fala sobre essas parábolas onde os lavradores matam os profetas, que seriam os primeiros mensageiros, até que no final matam o filho do próprio dono da lavoura, falando ali sobre ele mesmo, que seria ali morto pelos seus compatriotas, dizendo que os judeus, apesar de ser um povo que estava ali no lugar certo, que estava ali na lavoura, seriam os responsáveis por matar o Filho de Deus. E nós, irmãos, muitas vezes temos a oportunidade de estar na igreja, de crescer na igreja, de passar muito tempo ali convivendo um ambiente onde a palavra do Senhor, onde o agir de Deus, ele é muito intenso, e nós não damos valor a isso, e quando nós somos confrontados, nós matamos os profetas e abandonamos a Cristo, por conta de querer ou de sermos escravos dos nossos próprios desejos e das nossas próprias necessidades carnais, que não se resume só em moralidade sexual. Na maioria das vezes está muito, muito, muito mais ligado. As pessoas têm uma visão distorcida de que todo problema de pessoas que saem ou se desviam de Cristo é por conta da imoralidade sexual. Na verdade, a imoralidade sexual ela só vai tomar de assalto a pessoa depois que ela já está lá no mundão. Mas, na maioria das vezes, tem a ver com problemas de cristãos matando cristãos por status, por fofoca, por motivos banais. E aí, claro, depois que a pessoa cai, vem toda sorte de demônio, vem toda sorte de influência maligna que vai fazer a pessoa cair de abismo em abismo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que foi usada pelo diabo para fazer com que o irmão se desviasse, ao ver o irmão no fundo do poço, até se alegra, enche o peito e fala: tá vendo? Por isso que eu tinha problemas com ele. Isso não é um homem de Deus. Eu vou falar para você que
pensa dessa forma, que se alegre em ver uma pessoa que você não gosta longe dos caminhos do Senhor. Você é um fariseu, um, um, um religioso hipócrita, semelhante àqueles que tramavam para assassinar Jesus. Tá? Vamos continuar aqui, Mateus 22, para encerrar a nossa viagem dessa semana. Tem a parábola do banquete, onde ele fala dos muitos que rejeitaram ali o chamado, e aí depois ele manda novamente, o senhor, o rei, ele manda novamente os empregados fazerem uma nova ronda e aí chamarem os rejeitados. Então ali claramente falando, olha, os judeus foram chamados, o povo de Deus foi chamado, eles não quiseram ir, eles estavam ocupados saciando ou buscando saciar e preencher o seu próprio vazio existencial através de rituais e religiosidades, ignoraram a vinda do próprio Filho de Deus, né? A vinda do Verbo, a encarnação do Verbo. E então ele manda chamar aqueles que eram os que estavam à margem da sociedade, que somos nós, os gentios, que pela misericórdia de Deus fomos chamados ali para também fazermos parte da família de Deus. E mesmo entre os gentios, quando um deles, isso é muito legal, um deles é visto ali dentro das festas sem as roupas de festa, o rei manda que retire e o jogue na escuridão, onde haverá choros e ranger de dentes. Estar entre cristãos com as vestes sujas de pecado é a mesma coisa de que estar lá fora com as vestes sujas de pecado. Estar entre cristãos, mas com desejos malignos na mente, com o coração impuro, de uma forma constante, sem buscar arrependimento, sem buscar transformação, sem buscar libertação, é pura perda de tempo. É caminhar para o inferno sem se dar conta do que está fazendo. Então, se já estamos, digamos assim, às portas da ceia do Cordeiro, se já estamos próximos de adentrar ao banquete, às bodas celestiais, vamos lavar as nossas vestes. Eu sei que o nosso coração e a nossa mente sempre, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai desejar o mal, vai desejar o que é errado, mas nós temos uma consciência, uma palavra e um Espírito Santo que nos ajuda. Então, temos que buscar libertação, fortalecimento espiritual, para nos libertarmos e sermos verdadeiramente transformados, para entrarmos à ceia do Cordeiro com as nossas vestes limpas, com as vestes corretas, tá? Aí Jesus vai falar sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, falando que os bens desse mundo não interessam a Deus. Deus não está interessado no quanto você pode dar de dinheiro, mas na verdade ele está interessado na sua alma. Muitas vezes as ofertas que você faz é simplesmente uma consequência de uma alma grata, caridosa e generosa, e não uma forma de você pagar a Deus ou de você dizer, olha, eu estou dando uma oferta, eu estou dando um dinheiro aqui para a igreja porque eu preciso disso ou daquilo. Não, eu estou dando isso aqui, eu estou doando, eu estou devolvendo, porque Deus é tão bom e tem me dado tanto que eu quero retribuir para que a igreja possa abençoar aqueles que são menos favorecidos, aqueles que são mais necessitados. Aí ele responde ao Saduceu sobre a ressurreição, fala sobre o maior mandamento, capítulo 22, já estamos chegando aqui no final, que é amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo, ou amarás o seu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo, que são os dois principais mandamentos sobre os quais está baseado toda a lei. E depois ele questiona ali os fariseus sobre Cristo, sobre quem é o Cristo. Gente, mais uma vez o vídeo acabou ficando um pouco grande. A rota percorrida essa semana foi bem longa, foram textos bem longos, mas eu espero poder ter ajudado vocês aí com esse resumo e que nos vemos aí semana que vem. Durante toda a semana continuaremos enviando os capítulos e eu tenho certeza que muito em breve nós vamos ter concluído essa rota e vamos nos alegrar em Cristo por poder estar conhecendo e mergulhando cada dia mais um pouquinho na palavra. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até semana que vem.